Estação Notícia. Oferecimento Boulevard Cidade, um lugar completo para você se divertir. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Shopping Boulevard Cidade. Fácil acesso e localização privilegiada. No coração de Botucatu. Um centro comercial com estacionamento coberto e gratuito. Praça de alimentação e espaço kids. Shopping Boulevard Cidade. Ampla e moderna academia. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Um lugar completo para você se divertir. Estação Notícia. O jornal da sua tarde. Planeta Animal, pet shop com espaço amplo e variedade de produtos das melhores marcas, equipe qualificada e um serviço de excelência para banho e tosa, com todo o carinho e atenção que seu pet merece. Clínica veterinária para consultas, exames e cirurgias, profissionais para todas as especialidades. Contamos com carros equipados e climatizados para levar e buscar o seu animalzinho de estimação. No Planeta Animal tem também o Pet Park ao ar livre, com grande e moderna estrutura para socialização e bem-estar. Planeta Animal, Rua Plácido Rodrigues Venegas, 766, no Jardim Paraíso. Fone 3814-6728. Espadoto Empreendimentos Imobiliários. 11 anos de história em Botucatu. Pensando em comprar, alugar ou investir? Espadoto Empreendimentos Imobiliários. Conectando você ao imóvel dos seus sonhos. Rua Major Mateus, 770, na Vila dos Lavradores. Fone 3811-1550. Top Açaí, localizado no Boulevard Cidade. Além do melhor açaí de Botucatu, você encontra também refeições sob medida à sua escolha, com filé mignon, salmão ou filé de frango. O Top Açaí tem ainda em seu cardápio omeletes especiais, tapiocas, crepes doces e salgados, tortas salgadas, sucos naturais e detox e vários tipos de saladas. Vá conhecer o Top Açaí. Faça seu pedido pelo iFood ou pelo WhatsApp 997562268. Pensou em alimentação saudável e saborosa? Pensou Top Açaí, no Boulevard Cidade. Você ainda faz orçamento para consertar seus eletrodomésticos? A Tranquiliza resolve tudo para você. Serviços inteligentes de reparo e planos de atendimento para conserto e manutenção. Atuamos com as principais marcas de ar-condicionado, geladeiras, freezer, lava-roupas, micro-ondas, purificadores de água, trocas de lâmpadas e de resistências de chuveiros. Conheça nossos planos a partir de R$ 39,90 por mês. Tranquiliza, tranquilidade em cada reparo. Fone 14 3813 3675. Na correria o dia todo, é hora de dar uma pausa e ficar bem informado com as notícias mais importantes de Botucatu e região. No ar, Estação Notícia. Olá para você que acompanha o 14 News, esse é o Estação Notícia, o jornal da sua tarde, continuando aqui com a nossa série de entrevistas especiais, trazendo os principais assuntos que foram destaques ao longo desse ano de 2022. Ao meu lado, Cristiano Alves, e nós temos a alegria de estarmos recebendo hoje aqui no nosso estúdio do Estação Notícia no Boulevard Cidade, o presidente da Câmara Municipal de Botucatu, Palinha. Palinha, antes de mais nada, muito obrigado mais uma vez por aceitar esse nosso convite. Bem-vindo novamente aqui ao Estação Notícia. Tudo bem, presidente? Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Eu que agradeço. Segunda vez que eu venho aqui. A primeira vez foi lá no começo e agora, né, no momento derradeiro, finalzinho de mandato como presidente, voltar aqui. Eu gosto muito de vocês, né? Graças a Deus tenho uma relação muito boa com toda a imprensa de Botucatu. Acho que a relação é uma coisa que a gente cria, né, do respeito, né, que é mútuo, né? Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, poder falar com a população, né, que é o grande motivo, né, da nossa existência como vereador, né? Então, um prazer é todo meu poder estar aqui com vocês, gravar esse momentinho aqui, esse bate-papo. O presidente, o objetivo desse nosso bate-papo é exatamente fazer um balanço, né, falar de todas as expectativas, projetos, ações e principalmente os desafios que nós tivemos ao longo desse ano de 2022. É muito mais motivo para comemorar ou para lamentar
tudo que nós tivemos ao longo desse ano, presidente, porque não foi fácil, né? Depois de tantos desafios que nós tivemos nesses últimos 2 anos em relação à pandemia, né? Tantos problemas, obstáculos vencidos. Qual a sua avaliação desse ano de 2022, já nessa retinha final aqui de ano? Não, é sempre motivo para comemorar, né? A gente tem bastante o que comemorar. Acho que principalmente por isso, por ter enfrentado todas as dificuldades que a gente enfrentou, é algo inédito, né? Passar por... Eu, presidente, é uma coisa inédita. Eu, vereador, uma coisa inédita para mim, para minha vida. Foi um desafio, foi um aprendizado, mas foi muito gratificante. E tudo isso que a gente viveu, né? A pandemia realmente sim foi um divisor de águas para a humanidade, ou deveria ser. A gente ainda está vivendo resquícios da pandemia, a gente tem, né, aumentos de casos, mas deveria ser um divisor de águas para a humanidade. Infelizmente, tem gente que ainda não conseguiu assimilar e compreender, né, que somos todos iguais, que a gente está, sim, no mesmo barco e precisa remar para o mesmo lado. Mas acho que a gente tem sim que agradecer, tem que glorificar a Deus, né, pela vida. Houve muitas perdas, acho que quem não perdeu alguém muito próximo, com certeza conhece, né, alguém que perdeu alguém muito próximo. Mas a gente está aqui, né? Quanto Câmara Municipal, muitas conquistas, assim, eu acho que a Câmara teve um papel de destaque na cidade nesses 2 anos, de protagonismo. Né? A gente tem assim, uma parceria muito bacana com o Executivo, então isso facilitou bastante. E quando eu falo em parceria, é via de mão dupla. Né? Eu sempre, desde quando eu entrei assim, eu sempre fiz questão de que a Câmara tivesse esse protagonismo, né? De diálogo, de sentar à mesa, de discutir, né? De tirar da mente da população que a Câmara é um puxadinho da Prefeitura. Né? Não, a Câmara tem seu papel, é um poder distinto, trabalha em conjunto, mas é um poder distinto. Então temos sim muito que comemorar. Tivemos derrotas, algumas, né? Mas as derrotas, acho que a gente aprende muito mais nas derrotas que nas vitórias. Né? As vitórias a gente comemora, né? E vida que segue. Com as derrotas a gente aprende bastante, aprendi bastante, né? Deu uma calejada no lombo já nesses 2 anos. Não é uma questão inédita, presidente, mas não é muito comum, né? O vereador de primeiro mandato já assumir esse posto importante de interlocução, né? De compartilhar todas as ações da Câmara Municipal já como presidente. Como é que foi essa experiência? Já chegar na Câmara Municipal e ter esse desafio, e ter essa missão de realmente sentar na cadeira ali e comandar todos os trabalhos, presidente? Dentro da Câmara é muito fácil, porque a Câmara funciona como um relógio suíço, inclusive. Né? Falando em suíço, o Brasil, quando a gente está gravando agora, o Brasil ganhando a Suíça, mas um relógio suíço, porque assim, a Silmara, junto com todo o corpo técnico, né, todos, né, contabilidade, secretaria, RH, o pessoal que cuida da manutenção, da limpeza, a TV Câmara, né, parceira, inclusive. Então, assim, lá dentro é tranquilo. Né? Eu posso te dizer que a minha menor função foi gerenciar tudo isso, porque eles, né, aquilo flui. Né? É óbvio que dá a impressão que a gente desmerece a função, que eu desmereço às vezes a função do presidente. Né? Muito pelo contrário, valorizo demais a função do presidente, tanto que eu sei que, assim, modéstia à parte, eu acho que fiz um bom trabalho. Né? E eu acho que a figura do presidente tem que ser uma pessoa que seja bem articulada, que saiba se ambientar. Né? Porque o que aconteceu muito nesses 2 anos foi assim, tem um convite, vai ter alguma coisa na Unesp, vai ter alguma coisa no Senai, e a gente chegar no local e falar, presidente, o senhor vai ter um minutinho de fala. Eu falei, pera um pouquinho, onde é que eu tô? Você se ambientar, entender o que está acontecendo, então acho isso importante, que é uma facilidade que eu tenho, né, de me ambientar. Acho que até a teoria da evolução é o seguinte, né, quem vence não é nem o mais forte, nem o mais inteligente, é aquele que se adapta melhor. E eu me adapto muito fácil, né? Eu me dou bem com os vereadores, teve alguns arranca-rabos, vocês acompanharam durante esses 2 anos, né, de posicionamento, né? A gente tem que se posicionar às vezes. Mas assim, eu acho que a maior dificuldade, e não foi nem dificuldade, cara, porque eu conheci muita gente bacana nesses 2 anos, que eu não conheceria talvez se eu não fosse presidente da Câmara ou se eu não fosse vereador, né? Pessoas do SES, do Senai, do CIESP, da Unesp,
da imprensa mesmo, né? Assim, fiz muitos amigos na imprensa. Então, em todas as áreas, né, que eu pude estar, e assim, contato também externos, né? Com deputados, com muita gente importante, né? Que trouxe para mim esse abrir de portas, né? Que é muito importante para Botucatu. Né? Se eu quero trazer coisas para Botucatu, tem que ter portas abertas. Eu acho que assim, eu acredito que nesses 2 anos, por todas as portas por onde eu passei, todas elas ficaram abertas. E acho que isso é a coisa mais importante para mim, assim, né, como político, né, é isso, porque eu sei que eu tenho mais 2 anos pela frente, já não mais como presidente, né, mas espero que essas portas que se abriram mantenham-se abertas para o vereador Palinha, né, porque o vereador Palinha tem muita coisa para fazer ainda nesses 2 anos. E nós sabemos, né, Cristiano Alves, o papel, a função do vereador, essa questão de fiscalizar, de legislar, mas que infelizmente não tem a caneta, né, na mão para poder desempenhar muitos projetos que gostaria. A gente sabe todo o trâmite, apresentar o projeto, convencer os pares, né, os outros colegas vereadores da importância daquele projeto. Caso aprovado, depois vai para a sanção do prefeito e volta como lei. Dentro de todos os projetos, presidente, né, que você apresentou, que você tinha como ideia realmente nesse mandato parlamentar, tudo foi feito da melhor forma possível? Ficou alguma coisa para trás, que faltou algo mais, seja de interlocução ou que não deu tempo suficiente ainda e vai ser colocado em pauta, em discussão nesses próximos 2 anos ainda de mandato? Tem coisas que vão ser colocadas em pauta, sim, tanto para a causa animal, né, que é uma das bandeiras que eu levanto desde o começo do meu mandato, antes mesmo de ser vereador. A gente também tem um trabalho muito bacana, principalmente com a Alessandra Lucchesi, e a gente também está junto agora com o Sleiman e com o Lelo, voltado para as pessoas com deficiência, especialmente pessoas com espectro autista, que é um trabalho que a gente tem, inclusive estamos ansiosos pela entrega da primeira carteirinha, que ainda não foi entregue. A gente sensacional o projeto, né? A gente está muito ansioso por isso, né? Porque a gente vê assim, é uma vitória muito grande, né? No dia que foi entregue a primeira carteirinha, está para ser entregue já, Ana Paula, conversei com ela. Então, assim, muita coisa já está engatilhada. Teve coisas, né? Teve, assim, eu cheguei a retirar um projeto até que eu tinha apresentado, mas por conta de, assim, foi meio que um protesto da minha parte, né? Que era voltado para a causa animal. Foi mal entendido, mal compreendido e foi usado de forma errônea por um outro vereador, mas enfim, coisas da política. Eu acho que tem muita coisa que foi levado para o lado pessoal. Né? Tem algo assim com a figura do presidente, né? A figura do presidente, ela não é que ela assusta, mas ela causa uma certa trava com algumas pessoas, com alguns vereadores, né? Bem poucos, tá? Mas chegou um determinado momento nesses 2 anos, cara, que eu já percebi que era pessoal, né? Então eu falei, cara, eu não, assim, e a gente tem várias estratégias. A primeira estratégia, assim, diálogo, tentei. Segunda estratégia, ignorar, tentei. E a terceira estratégia foi pro embate. Fui pro embate algumas vezes para me posicionar. E uma coisa assim, que ninguém vai poder alegar nesse meu tempo como presidente. Eu sempre me posicionei. E o presidente tem uma prerrogativa, cara, que quase nunca o presidente vota. Exato. Na maioria das vezes o presidente não vota, né? É maioria simples, etc. Tal, só vota em caso de empate. Agora a gente mudou até um pouquinho o regimento, porque agora a maioria absoluta do presidente também já vota, porque antes era só 2/3 que o presidente votava. Mas sempre, mesmo quando eu não votava, eu fazia questão de me posicionar. Eu lembro que no começo, algumas pessoas me davam, mas você não precisa se posicionar. Cara, eu preciso me posicionar, porque eu quero que as pessoas saibam a minha opinião, né? Mas assim, claro que teve assim, uma grande derrota, né, que eu considero assim, que foi, enfim, trazer à tona isso de volta, mas eu sei que daí vai mexer, que foi o lance do plano de saúde, sim, né, que causou um desconforto muito grande, né. Eu fico triste porque, assim, era algo simples, né, era algo que ia beneficiar, né, aqueles com quem eu trabalho, aqueles que estão comigo no dia a dia, que inclusive assim, que fazem com que a cidade funcione como funciona, porque muita coisa depende deles, muito mais do que dos vereadores. Mas enfim, passou, né, doeu, né, aquela tal história, tipo um machucado que fica uma cicatriz. Toda vez que eu olhar, eu vou lembrar, porque assim, eu me senti traído, né, eu me senti assim traído, porque estava tudo certo, estava tudo acordado, tudo conversado, né, e de repente foi como aquela brincadeirinha do dominó que você bate um, vai derrubando um atrás do outro, mas passou,
né? Por ano a gente tem outras coisas que a gente pode fazer pela população. Estamos aí prestes a apresentar à população um baita de um projeto. O projeto está lindo do Hospital do Bairro, né? Eu vi o projeto já. E isso tem dedo dos vereadores lá, né? Porque foi projeto que desceu para a Câmara, suplementação, empréstimo, etc. Então, assim, a gente está preocupado sim, estamos para entregar, inclusive agora, eu estou para entregar não, né? A gente vai entregar uma ambulância que através de uma emenda que eu consegui, né? Então, assim, preocupado com a saúde, a gente está, sim, preocupado com a saúde. Então, é muito mais vitórias que derrotas, né? Não, nem considero derrotas, aprendizados, né? Assim, as pessoas pensam diferente, a gente dá um passo atrás para poder depois, no futuro, dar um grande salto à frente. Mas eu quero, assim, só frisar que eu gostaria muito, né, que a população enxergasse os funcionários da Câmara, né, os servidores da Câmara, os colaboradores da Câmara com os meus olhos. Se eles tivessem essa sensibilidade de enxergar como eu enxergo eles saberiam da importância que eles têm para a cidade de Botucatu. Né? Porque a Câmara tem um papel fundamental, mas só por conta deles. Os vereadores são transitórios, quer dizer, apesar de alguns quase que se perpetuarem, mas o vereador transitório, eles ficam lá, né? E foi um período difícil, mas passou, a gente está junto, minha segunda família, passo mais tempo com eles do que em casa, né? E são pessoas assim que eu quero levar pro resto da minha vida, mesmo depois de sair da Câmara Municipal e seguir minha vida com outros projetos. Cristiano Alves, estamos recebendo aqui no estúdio do Estação Notícia o presidente da Câmara Municipal de Botucatu, vereador Palinha. Eu gosto sempre, né, do bate-papo com o Paulinha, porque ele sempre é muito transparente, independente do assunto ser espinhoso, sempre se posiciona. É um bate-papo sempre muito franco, muito aberto, para discutir realmente os principais temas aqui de Botucatu, Cris. Exatamente, e é muito legal a gente fazer essa avaliação desse ano, mas também a gente entender como que fica daqui para frente, porque a gente tem uma eleição municipal, né, 2023, 2024 ainda nós temos uma gestão que continua, mas a gente sabe que política, ela já começa a ser discutida bem antes, pelo menos quem quer se preparar, né, se organizar para disputar o Poder Executivo principalmente, tem que se organizar para isso, tem que se organizar e ter um grupo de trabalho e tudo mais. Eu gostaria de saber do Palinha, se Palinha, vocês têm um planejamento, vocês acham que da Câmara pode sair um candidato à prefeitura, há pessoas interessadas? Vocês veem que pelo trabalho que foi realizado, há alguma possibilidade, uma chance grande disso acontecer, né? Ou se você também tem alguma pretensão no Poder Executivo. Como que você está sentindo esse momento? A gente fala, tá longe, mas não vejo dessa forma. Tá tão longe, mas tão perto ao mesmo tempo. Longe porque o tempo voa e porque quem quer se planejar para isso tem que ter um plano de trabalho, né? Você já pensou em alguma situação de ser candidato? Algumas pessoas já mostraram, você vê alguém que pode aparecer nesse cenário dentro da Câmara? Como que você analisa todo esse cenário? Bom, analisando como base, eu acredito que assim, uma coisa que a gente tem são pequenos grupos, né? A gente tem um grupo grande de 11 vereadores, obviamente, né, que desse grupo de 11, a gente tem pequenos grupos lá dentro, né, que dialogam mais, que se aproximaram mais até por ideologia, né? E nem sempre por partido, tá? Porque a gente tem uma mescla lá, né? A gente hoje para a população, acho que todo mundo já sabe, a gente tem 4 vereadores do PSDB, 3 do União Brasil, 3 do Republicanos e 1 do PDT, né? E há uma aproximação assim de diálogos. A gente já fala sobre isso já, óbvio que sim. Eu não tenho pretensão assim para prefeito, nada disso, mas a gente quer estar na mesa de negociação. A gente tem um grupo forte lá dentro, né? Eu até falei esses dias atrás, porque quem me acompanha assim, nas sessões sabe, eu gosto muito de falar com historinhas, né? Eu gosto muito de contar as minhas parábolas, as minhas historinhas. Tem gente que não gosta, dentro da própria Câmara, toda vez que eu contar, tem uma pessoa que torce o nariz, né? Mas é uma forma que eu uso para chegar até a população. E são sempre muito, muito esclarecedoras. Algumas são mais assim, subjetivas, que é para algumas pessoas refletirem um pouquinho mais. Mas eu falei assim, eu acompanhando a política, né? Já de um tempo, porque no último mandato eu estava no Executivo, cuidando da parte de bem-estar animal. Eu acho essa Câmara uma Câmara muito pensante, né? Assim, tem alguns o Silvio usa esse termo, né? Eu vou usar alguns players muito importantes, né? E muito capacitados para ocupar um lugar de destaque, seja numa secretaria, seja
a única coisa que a gente vai querer, né? Assim, nas conversas que a gente tem, assim, participar. A gente quer estar sentado na mesa. A gente quer sentar na mesa para, assim, mesmo que seja para apoiar. Não, eu acho que esse tem que ser o cara e esse tem que ser o vice, né? Mas compor, né? Não é cedo, a hora é agora mesmo de começar a discutir tudo isso, porque a gente já vê articulações. Dentro do executivo a gente vê articulações, a gente vê assim, quem transita lá por dentro percebe que já há pessoas que já estão assim, se capitalizando para isso. E são bons nomes, né? A única coisa que a gente quer, né, é que não ocorra isso, assim, de nós como vereadores, porque é fundamental esse apoio dos vereadores, né, sejam jogados de escanteio, sejam jogados de canto, e não possam participar. A gente quer estar na mesa, né? De que forma a gente vai compor depois, através do partido, mas a gente quer compor dessa forma. Se você perguntar, Palinha, quais são os seus planos futuros, né? Hoje, se você me perguntar, você fala assim, eu não tenho pretensão de me candidatar à reeleição para vereador, né? Eu não tenho essa pretensão, assim, não tenho esse desejo de falar, não, daqui a 2 anos eu quero ser candidato a vereador de novo, mas eu gostaria muito de continuar na política, né? Porque eu entendi que a política é a política boa, né? A política com P maiúsculo é o único caminho de mudança efetiva da sociedade, né? E eu quero continuar nela, né? Porque eu acho assim, mais uma vez, assim, modéstia à parte, eu acho que a política precisa de mais pessoas como eu, sabe assim, que se interessem pelo próximo, que gostem de gente, que gostem de animais, e que queira fazer as coisas, que não tenha medo de dar a cara a tapa, que não tenha medo de errar, né, tentando acertar. Então, assim, eu quero continuar na política se eu for útil, né? Se a minha presença for útil, eu quero continuar assim. Mas, assim, são 2 anos pela frente. Pode ter muita conquista, pode ter muita frustração que possa me fazer mudar, né? Ou quem é o Palinha sem ser vereador? O Palinha é adestrador de animais. Se o Palinha deixar de ser vereador, o Palinha vai voltar a ser adestrador e trabalhar com bicho de novo, que é muito mais fácil trabalhar com gente, né? Com algumas pessoas, principalmente. Mas a gente quer compor, Cris. A gente quer sentar, a gente quer estar junto, porque a gente sabe, sim, que uma Câmara forte apoiando o Executivo, cara, é meio caminho andado para uma cidade bem governada. O Pardini sempre fala isso para a Câmara, etc. A gente é muito parceiro, né? E o Pardini é um cara assim, né, muito amado, muito querido, né? Eu acho que a Câmara ficou escondida, foi esquecida em alguns momentos, né, em que a gente foi fundamental, em que a Câmara foi muito importante e sequer foi mencionada. Mas tudo bem, faz parte da política isso, né? Às vezes a gente esquece. Quero acreditar nisso, tá? Mas na hora de sentar para decidir 2024, 2025, né? A gente quer compor, sim, a gente quer sentar e quer discutir junto com eles, de igual para igual. Eu não sei se eu posso apertar ele mais um pouquinho por conta desse assunto. Pode, se ele citaria... o presidente sempre tá muito aberto. Se ele citaria alguns nomes que estão do lado dele, que trabalham, não do lado político, mas do lado que eu digo que você convive, né? Se você citaria alguns nomes que fariam um trabalho bacana à frente da prefeitura. Você sente a vontade de citar alguns nomes? Ou eu estou apertando demais o presidente da Câmara? E acho que até para completar, porque seria um pouco esse lado mesmo a minha pergunta também, presidente. Porque todos nós te conhecemos, sabemos que você é um cara do diálogo. É um cara que tem trânsito livre em todos os lados, em todas as frentes. Tem um trânsito livre dentro da prefeitura, com o prefeito, com os seus secretários, com toda a equipe de governo. E tem uma proximidade muito grande também com o João Cury, o ex-prefeito de Botucatu, com o próprio Fernando Cury, atual deputado. E até em cima dessa pergunta do Cris, fica algum trauma dessas eleições que nós tivemos? Porque nós acordamos no domingo do primeiro turno com a expectativa de termos 2 representantes. Um na esfera estadual e um na esfera federal. Os mais otimistas acreditavam até 2 representantes na esfera estadual e um na federal. Acordamos dessa forma, presidente, e fomos dormir sem ninguém. Acredita que fica algum trauma que precisa ser, de certa forma, calibrado novamente, que as pessoas sentem a mesma mesa, porque tá muito claro qual é o caminho que Botucatu está seguindo, e a partir de agora não tem mais a representatividade que nós tínhamos. Claro que o mandato como deputado vai até março. Mesmo assim, parece que ficaram algumas coisas pendentes aí que precisam ser muito bem resolvidas. Como é que você avalia todo esse cenário que nós passamos até para esse questionamento do Cris também de possíveis nomes para essa sucessão aqui em Botucatu? Bom, vou começar então de trás para frente da sua pergunta e depois responder. Erramos,
tá? Nas eleições, eu falo erramos assim, tipo, eu vou me colocar no meio, mas assim, é óbvio que houve um erro crasso, né? Eu acho que a urna mostra isso, né, presidente? Não tem como fugir muito disso, né? Não tem como fugir. Faltou, e não foi por falta de tentativa, tá? Mesmo sendo peixe pequeno, o quanto eu tentei, né, juntamente com o Sleiman, que é um parceiraço que eu tenho, já vou citando nomes, o Sleiman é um cara que pode ocupar qualquer lugar dentro do executivo que ele faria bem, né? O Silvio, um cara que veio da iniciativa privada, que tem um entendimento também muito bacana de gestão, né? Um cara assim também que eu vejo podendo ser aproveitado tranquilamente no executivo também. Gosto muito do trabalho da Alessandra Lucchesi, né? Já foi secretária de Educação e tudo mais. Assim, esses nomes, assim, eu acho que eu destacaria, né? Claro que todos os outros têm seus méritos, né? Mas esses 3 eu destacaria, até pela proximidade que a gente criou, assim, até em projetos e até em termos de afinidade. Mas, voltando ao que eu estava falando, houve um erro claríssimo, né? E eu falei, a gente tentou, né? Eu e o Sleiman, a gente tentou fazer várias reuniões, falou, vamos conversar, sabe que não é um erro, lança 2, é um risco, a gente pode ficar sem nenhum, etc. Tal, mas eu falei assim, não, mas então pede para ele tirar, não, ele que tem que sair. Então teve isso. Sim. Teve isso. Todo mundo acompanhou, né? Talvez o que tenha me surpreendido mais, né, foi em relação ao João, né? O João era o único candidato a deputado federal que a gente tinha, teoricamente era unanimidade, né? Era assim de todos, né? Com o apoio do Pardini, do jeito dele, mas com o apoio do Pardini também. E o João, cara, não ter sido eleito e com a votação que ele teve, principalmente em Botucatu, apesar que assim, ele foi surpreendido com votações muito baixas em lugares assim que eles acreditavam muito. Me soou muito, assim, com uma ingratidão muito grande por parte da população. Por tudo que o João fez, por tudo que o João representa e principalmente para a importância de ter um deputado federal, cara. Né? A gente jogou no lixo uma oportunidade gigantesca. Vão precisar sentar e conversar? Vão. Por enquanto, eu acho que tá doendo muito ainda, né? Em muita gente. Eu acho que não é o momento, né? Porque talvez fale-se coisas que não devem ser, né, ser ditas no momento, mas vai haver essa necessidade. Porque senão a gente vislumbra um 2024, né? A eleição 2024, de repente com 2 forças grandes e uma terceira via vindo, comendo pelas beiradas aí, e quem sabe até beliscando isso. Então, assim, é preciso recompor, né? Pelo que eu senti, né, do João, às vezes que a gente teve junto, o João tá tranquilo em relação a isso, acho que ele não, né, eu acho que o João tem muito espaço na política, né, porque é um cara assim, o João é o encantador de serpentes, né, cara, o cara, ele conduz e conhece a política como poucos, né, inclusive assim, sempre falo, um dos meus grandes incentivadores exemplos, né, de homem público, de político que eu tenho é o João. Aprendi muito vendo ele fazer, né? Foi quando despertou em mim, né? E depois trabalhando com o Pardini, consegui juntar, né, o bom que cada um tem, né? Os dois têm várias qualidades. O Pardini é um parceiraço, um grande amigo, né, que eu quero levar pro resto da vida também. Extra Câmara, extra Prefeitura, né? Mas assim, vai chegar um momento, né, que vai ser necessário sentar. Porque eu sei, assim, a gente percebe que até só dentro da própria prefeitura, né, a gente vê algumas ramificações, assim, né? A gente não citam nomes, né, mas a gente vê nomes fortes lá dentro. O Queco se capitalizou muito com a eleição. A gente tem o Fábio Leite, que é um cara show de bola também, assim, é secretário de governo, que conhece a máquina como poucos. A gente vê o Curumim, né, que também tem, né, até tá fazendo um trabalho de visibilidade muito grande, assim, também, e já vem caminhando nisso há muito tempo. Mas é o que eu falei, quando tudo se definir, eles tiverem um foco único, a gente quer estar na mesa para compor, mas essas arestas vão ter que ser aparadas. Porque senão a gente corre o risco de ter algo que a gente tem muito tempo. Uma eleição tranquila. De João para Pardini, né? De João para João, de João para Pardini, de Pardini para Pardini. Todas as eleições tranquilas. Que não teve, né? Só a primeira do João que foi... A segunda já foi tranquila, depois a primeira do Pardini, com o apoio do João, foi tranquila. A segunda do Pardini, então, nem se fale, né? Quase que... Né? Foi esmagadora a vitória dele. Essa vai ter que haver uma reaproximação.
né? Porque eu acho que tem coisinhas que precisam ser aparadas, mas daí daí a nossa parte a gente já fez lá atrás. Sentar de novo, pegar pela mão, vamos ficar amiguinho de novo, não cabe a nós. Mas assim, eu acho que o cenário é positivo. Os nomes são nomes muito bons, né? Só não pode deixar rabicho aí para algum neguinho aí que de repente fala, opa, peraí, ali tem uma brecha. Tô vendo a oportunidade, né? A gente não pode deixar isso, né, cara? Assim, porque a gente tá num caminho tão bacana. E desde a época do Ielo mesmo, sabe? O Ielo foi um prefeito, largou na mão do João, cada um com as suas características, e agora o Pardini, um cara mais do povo, mais da parte mais técnica, mas enfim, cada um tem seu jeito, né? Mas funcionou. E tem funcionado, mas arestas terão que ser aparadas. Mas eu vejo assim, das últimas vezes que eu vi o João, principalmente, super tranquilo, e o Fernando continua o trabalho dele, indo nas cidades agradecendo, fez um puta no trabalho, foi muito importante no Botucatu. Acho que de repente aí tirar um período sabático e retornar com força total, porque é um cara importante para Botucatu, importante para a política. Parece que tem que dar tempo ao tempo, né, presidente? Porque por mais que a eleição tenha acontecido no início de outubro, já estamos no finalzinho do ano, mas ainda é muito recente. Para quem vive esse dia a dia, né, das eleições, de todo esse processo político, ainda é muito recente e parece que dói muito. Não é o melhor momento para querer colocar todos os assuntos à mesa e tentar resolver, né? Vamos ter que aguardar. Não dá pra contar só com o espírito natalino, não, viu? Porque ficou um trauma, né, presidente? É inegável falar que houve realmente um trauma, que foi dolorido, e acho que principalmente a consequência de tudo isso volta para a população de Botucatu. Por mais que cada um tenha a sua pretensão, tenha o seu posicionamento por esse, por aquele, mas, querendo ou não, Botucatu saiu derrotado desse pleito. Eu acho que é inegável. Por mais que nós tenhamos força política, o presidente tem totais condições, né, de pegar o carro e ir para São Paulo e fazer uma interlocução política em busca de recursos. Sim. O prefeito tem todas as condições de ir para São Paulo, para o governo federal, mas quando você tem outras frentes políticas nesse mesmo caminho, é óbvio que tudo caminha de forma muito mais fácil. E até por conta desse caminho, a gente vai começar a falar também a respeito de quais serão os rumos da Câmara Municipal para o ano que vem. O presidente Palhinha falou de alguns nomes importantes para o cenário do Executivo. Será que esses nomes também são ventilados nos bastidores do Legislativo? É o assunto do próximo bloco aqui do Estação Notícia. Não sai daí não, a gente volta já. Estamos apresentando Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Verda Marcos, a casa da impermeabilização. Equipe altamente qualificada e com materiais de ótima qualidade para atender empresas e residências. Oferece solução para problemas de infiltrações. Verda Marcos, comércio e prestação de serviço para Botucatu e toda a região. Fone 14 3880 9216 ou 991 36 18 62. A segurança que você precisa na hora de comprar o seu carro está na Vistory Vistoria Veicular. Vistoria completa de transferência de propriedade e localidade. Exame detalhado para evitar comprar o veículo com adulteração de chassi ou ainda de procedência duvidosa. Vistory Vistoria Veicular. Garantia para quem compra, credibilidade para quem vende e segurança para quem possui. Rua Agenor Nogueira, 600. Fone 3814-5300. Toso Contabilidade e Consultoria Empresarial. Desde 1994, atendendo empresas tributadas pelo lucro real e presumido. Agora, a Toso Contabilidade e Consultoria está ampliando fortemente sua atuação também no atendimento de empresas do Simples Nacional e MEI. Precisando de serviços de qualidade e atendimento diferenciado? Toso Contabilidade e Consultoria Empresarial. Fone 3815-2008. Body Express, uma academia completa para cuidar da sua saúde. Equipamentos modernos, amplo espaço para a sua atividade física favorita, os melhores profissionais e uma equipe de excelência preparada para ajudar você a alcançar seus objetivos. Vá conhecer a academia mais equipada de Botucatu. Body Express, a sua hora, agora, no Boulevard Cidade. Voltamos a apresentar
Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Estamos de volta aqui com o Estação Notícia, o jornal da sua tarde, tendo a alegria de receber nessa edição especial de fim de ano o presidente da Câmara Municipal de Botucatu, vereador Palinha, fazendo um balanço, uma análise de mais um ano de mandato à frente da Câmara Municipal e também todos os projetos, ações, desafios que nós temos aqui em Botucatu. No finalzinho do bloco anterior, falávamos a respeito dessa movimentação política, mas de um cenário do Poder Executivo. Possíveis nomes que já estão sendo ventilados, que já estão se articulando para colocar esses nomes à disposição e iniciar essa caminhada rumo a uma possível disputa eleitoral para a prefeitura a partir do próximo mandato. Esses nomes, Palinha, que você citou, né, que vem fazendo um bom trabalho, vem sendo tido como uma referência dentro da Câmara Municipal, são importantes nomes também para a sucessão da presidência da Câmara Municipal? E vocês já começaram a falar sobre isso? Esses assuntos já correm ali nos bastidores da Câmara Municipal? É até engraçado que, na verdade, esses assuntos correm, não, às vezes não da nossa parte, mas corre desde do primeiro dia de mandato, né? Mas sim, são. O Sleima é um nome carta fora do baralho. Não pode pela posição, isso, né? Isso, porque ele trabalha na justiça e a presidência requer dedicação exclusiva entre aspas. Pode, claro que a gente pode, mas ele não, por conta da a incompatibilidade de horários, né? Mas o Silvio é um nome forte. Se você perguntar para mim hoje, como eu não fujo, o Silvio é o meu candidato, né? Principalmente porque nesses 2 anos eu entendi o que é ser presidente da Câmara, né? Daquilo que eu falei para você, de ambientação, etc. Tal. Cara, eu acho que ser presidente da Câmara não pode ser um sonho. Tipo, o meu sonho é ser presidente da Câmara, cara. De verdade, eu até falei isso de atrás, assim, até brinquei numa sessão solene, o Isaías estava lá. Eu falei, cara, acho que ninguém, quando é pequenininho, fala assim, qual é o seu sonho? O meu sonho é ser político. É só o Isaías, que quando era criança já queria ser político já, né? Brincadeiras à parte, gosto muito de Isaías, um parceiraço, um cara show de bola. Mas para mim, né, o nome mais adequado, na minha concepção, para assumir a presidência da Câmara nos próximos 2 anos é o Silvio. Né? E se depender de mim e do meu voto, vai ser o Silvio. Claro que assim, tipo, é questão de conversar, questão de entender também a vontade política do Silvio. O Silvio tem algumas restrições, algumas reticências, na verdade, assim, algumas dúvidas, etc. Tal, né? O Silvio, apesar de ter trabalhado muito tempo no setor privado, né? Ele falou, não, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, coisa e tal. Eu tô falando assim, é uma opinião particular, tá? Porque eu não tenho influência. Tem gente que acha que vou influenciar todo mundo. Cara, não tem essa influência não, né? Eu tenho é o que você falou, eu tenho um bom diálogo com várias pessoas, mas para mim, o nome adequado, no momento, o mais adequado para ser presidente da Câmara, para continuar o trabalho que a gente começou, para mim é o Silvio, né? É claro que assim, a gente vai precisar sentar, vai precisar conversar com todo mundo, né? Não dá para entrar rachado também, né? O próximo mandato meio, uma briga, mas também assim, tipo, na minha concepção, entre entrar rachado e enfraquecer a Câmara, eu prefiro entrar rachado, né? Porque foi o que eu falei para você, assim, não é o Palinha, né? O Palinha eu aprendi meio que assim, né? Fui andando, trocando pneu com o carro andando e fui aprendendo e eu gosto de conversar, gosto de falar, gosto de estar com as pessoas, então para mim foi meio que por osmose, foi acontecendo, né? Aprendi muito com as pessoas lá da Câmara, com outros vereadores, né? Com pessoas que estão também no Executivo, mas assim, eu acho que é isso, a gente vai ter essa eleição, né? Usando o termo os players estão se movimentando, tem a movimentação sim que eu sei, mas não chegou nada oficial pra gente, assim, nenhuma conversa, não tivemos nenhuma conversa oficial, né? Mas eu sei que o Silvio é um cara muito querido por vários vereadores e também por muitos funcionários da Câmara. Né? Eu já ouvi o próprio nome do Silvio e sei de pessoas muito próximas a ele, dessa movimentação, né, de grupos se mobilizando para que se coloque realmente esse nome à disposição. Tenho certeza que o Cris também já tem essa informação. E a minha pergunta, Palinha, é se houve lá atrás, né, quando o seu nome foi colocado à disposição e foi eleito, né, para assumir a presidência, se havia algum acordo, se havia alguma conversa para que esses 2 primeiros anos, né, fosse colocado para esses novos partidos que compunham a base do governo, para que nesse segundo mandato de presidente o próprio PSDB
assumisse essa cadeira. E eu pergunto isso porque geralmente é de praxe, né? É muito comum isso, o próprio prefeito colocar o seu dedo dentro dessa tigela, nessa cumbuca. Ainda mais sabendo que o PSDB tem a maioria na Câmara, né? Tem o maior número de vereadores. Não a maioria, mas tem o maior número de vereadores. Tem, de certa forma, entre aspas, claro, uma pressão para que o PSDB tenha essa cadeira agora nesse segundo mandato de presidente da Câmara? Não chegou a pressão ainda. É importante, mas essa pergunta sua é muito importante, né? Porque assim, houve sim uma conversa lá atrás, porque lá atrás havia um racha, antes da eleição do presidente, havia um racha muito grande. Assim, tipo 5-4, era algo, né? E naquela época a gente tinha, cara, a possibilidade, se a gente quisesse brigar, bater de frente, de eleger o presidente do primeiro e segundo mandato, do primeiro e segundo biênio. Porque a gente tinha 3 do Democratas e 3 do Republicanos, que dialogavam ainda. Essa é a maioria, porque eu até falei errado, né? Essa é a maioria, mas o número de vereadores do PSDB é maior que os outros partidos, mas os outros partidos têm a maioria. E nessa conversa lá atrás, eu lembro claramente de cada passo lá atrás. Eu nunca quis ser presidente da Câmara, nunca pedi para ser presidente da Câmara. Um dia, numa conversa do Democratas, que era Democratas, agora União, a gente conversando, o André Pérez falou para mim assim, Paulinho, mas e se precisar? Eu falei assim, olha, eu preciso refletir muito a respeito. Eu não tomo decisões assim precipitadas, né? Eu gosto de orar, eu gosto de conversar com Deus, saber também se eu vou ser útil, né? Depois de um tempo, né, eu falei, olha, André, se precisar, eu me coloco à disposição. E eu brinco, cara, que assim, lá atrás o Palinha foi um mal necessário. Porque era o nome que mais agregava, dos que se colocaram à disposição, o que mais agregava todo mundo, assim, né? Caminhava por todos os lados, né? Caminhava por todos os lados. Houve resistência lá atrás, né? Tanto que foi 10-1 a votação, né? O vereador Abelardo votou em si próprio. E houve uma certa resistência. O que ficou acertado e conversado lá atrás, né? A gente falou assim, só que 2 anos é muito tempo. A gente precisa ver o que vai acontecer, né? E assim, eu acho que agora é uma opinião de alguém que é novo na política, né? Mas eu acho que o PSDB, não estou falando só do PSDB aqui também, né? Mas o PSDB precisa se reinventar, precisa se reestruturar, porque vamos ser sinceros. Primeiro que assim, vamos lembrar quem são os vereadores do PSDB hoje na Câmara. Quem é efetivamente do PSDB? Só Alessandro Lucchesi. Todos os outros migraram o PSDB. Exato. Concorda? Então isso já é um ponto, né? E a gente percebe que não é uníssono a voz deles, né? Há uma discordância até dentro do próprio PSDB e a gente vê reflexo nas urnas no país inteiro, né? Porque o PSDB ele parou no tempo, né? E precisa se reinventar e é um partido forte e importante, com pessoas aqui em Botucatu muito importantes, né? O Fani, o Curumim, tem uma galera muito importante do PSDB que precisa se reinventar, precisa retomar o seu lugar de fala, o seu lugar de direito. E lá atrás, o que foi acordado foi isso, assim, que a gente analisaria esses 2 anos, mas que também dependeria do nome que o PSDB indicasse. Porque há restrições. Né? Eu tenho restrições, eu não vou citar nome porque assim, não quero ser indelicado, mas assim, há restrições por conta disso que eu te falei, assim, dá a impressão, né, que o presidente é simplesmente uma figura ilustrativa, e não é, cara. Né? Não é fácil conduzir uma sessão, né? Vocês acompanham, vocês sabem, não é fácil. Tem dia que a gente tem que entender do regimento, acabei aprendendo o regimento, você tem que ter jogo de cintura, tem que saber dialogar, tem que saber... Então, assim, conseguir, cara, e assim, coisas que lá no começo, cara, por exemplo, assim, a Rose, ela é considerada oposição. Cara, eu tenho um relacionamento ótimo com a Rose. Mas só que lá nos primeiros dias eu chamei a Rose, sentamos, conversamos, falei, Rose, é isso. Ok. Acabou. Tivemos um probleminha no meio do caminho só, por conta de uma divergência de ideias e tudo mais, mas depois continuamos caminhando assim. Então, foi o que eu falei para você, o que sobra, fora isso, né, de política, é pessoal. Mas não teve um acordo fechado. Né? Houve, assim, uma conversa, né? Sim, como sempre acontece, né? Parece que nossa, criminoso, algo que foi feito, né? Não tem nada de escondido. Tem um vereador que fala, porque eu tenho tudo gravado. Tá bom, cara, usa então, cara. Tipo, o que foi feito? Né? Ninguém foi obrigado a votar em mim na primeira. Volto a falar porque eu nem pedi para ser, né? Foi uma surpresa até para muita gente, para o próprio pessoal da Câmara, mas quem é Palinha?
Né? De onde vem esse rapaz? O que vai trazer para cá? Será que vai nos causar problema? Mas a condicionante era essa, a gente analisar esses 2 anos, ver como as coisas... E teve algumas coisinhas, cara, que assim, que de verdade, que me desobriga totalmente a cumprir qualquer diálogo que tenha sido feito, né? Porém, assim, a gente vai analisar ainda, a gente quer escutar, a gente vai conversar com o PSDB, a gente tem, né, tem esse dever, né, de saber qual que é o pleito do PSDB e tudo mais. Mas é o que eu falei, se você perguntar hoje, Palinha, a eleição é hoje, quem você vota? Eu voto no Silvio, não escondo de ninguém, né? Porque para mim é um cara, né, que tá lá, que vai representar a Câmara de uma forma bem ativa, bem... ele transita muito bem também, conhece meia cidade, se dá bem com todas as organizações, entidades aí de Botucatu, o Sistema S, tudo mais. Isso é importante para a Câmara. Pô, quanto a gente cresceu por conta disso. Mas vai ter esse diálogo sim, né? Mas assim, talvez não seja uma sucessão tão tranquila quanto foi a escolha do primeiro. Não foi tão tranquila. Teve que ter uma conversa, o Pardini participou da conversa e tudo mais, mas agora talvez a equipe de transição, né, tá trabalhando para isso, mas assim, o que eu falo, assim, eu quero me sentir, como vereador, eu quero me sentir representado pelo presidente, eu quero olhar e falar, pô, esse cara me representa, e eu vou votar em quem eu acho que me representa, entendeu? Mas vamos conversar, a gente vai dialogar e vamos ver, né, o que há a ser dito, e a gente vai também expor o nosso lado, né, e o nosso posicionamento. Porque tem coisa importante na Câmara também que o pessoal às vezes esquece, cara. Tem comissões importantíssimas lá dentro, que às vezes são muito mais importantes que uma função de secretário, etc. Cara, a comissão pode parar todo um processo. Exato. Pode parar um projeto gigantesco. Chega lá na comissão, não, calma, que a gente vai analisar, pede prorrogação e assim vai. Mas eu acho que tudo se resolve com diálogo. Não com todo mundo, né? Mas tudo se resolve com diálogo e a gente vai ter um bom diálogo e acho que o melhor para a Câmara e principalmente para a população de Botucatu é o que vai ser decidido no dia 19 de dezembro, que é o último dia meu como presidente e o dia da eleição para a mesa diretora. Então, nesse dia, o resultado que acontecer lá, pode ter certeza que vai ser o melhor para a população de Botucatu. Cristiano Alves, mais alguma pergunta em relação a esses bastidores políticos? Fique à vontade também para já mudarmos de assunto aqui. Eu acho que a Câmara, né, tentou mudar essa concepção da imagem do vereador, questão daquele cara que vai lá e fica gritando ou não tem uma base mínima de realmente tentar um entendimento, tentar levar mais coisas, vamos dizer assim, mais profundas, né? Discussões mais profundas para poder resolver um problema e não somente, né, causar polêmica. Acho que tentou-se fazer esse trabalho, né? Porque não é possível você pôr um presidente, o cara chega lá e você tem que dar uma aula de educação e cívica para ele, né? Não pode falar alto, não pode xingar as pessoas, tem uma lei aqui dentro, né? Lógico que cada um tem o seu estilo, mas a gente tem que realmente tentar ter uma organização, um controle, um trabalho mais aprofundado. Eu acho que a Câmara atual está tentando a todo momento trazer isso, né? Sou contra, sou a favor, mas tem o debate ali, né? Mas quando você também ultrapassa, até na questão do público, tem gente que chega e fala assim, o vereador, ele quer ser vereador. Por exemplo, o cara fala que quer ser vereador, cai o mundo em cima dele, porque ele quer ser vereador. Só que a pessoa que vai lá, às vezes, criticar, xingar, por algum motivo que ela discorda, mas a pessoa vai lá não para protestar ou se manifestar ou dar uma opinião. O público que eu digo vai lá para gritar, fazer gritaria, não sei o quê. Só que ela não participa e critica quem participa. Então acho que nesse cenário a Câmara tentou trazer essa qualidade. Não é fácil também, né, Paulinho? Mas acho que vocês tentaram imprimir isso. A gente vê vereadores esforçados para isso, porque é muito fácil você chegar lá e bater na mesa tal, e falar, eu resolvi tudo, e não resolveu, né? Aí fica aquele populismo que parece que resolveu, mas não resolveu, só jogou o problema para cima e saiu correndo e deixou ele cair para trás. É que é mais fácil, né? É muito mais fácil você levantar a poeira e... na verdade, assim, acho que talvez nesse período foi o período com mais audiências públicas que já aconteceu na história da Câmara, né? Foi a Câmara das Audiências. A gente fez muita audiência pública para ouvir a população de diversos temas. Zoneamento,
racismo, pessoas com deficiência, mulheres, diversos assuntos. Vamos ter uma audiência pública hoje à noite também para debater o plano diretor, algumas emendas ao plano diretor que também tem a ver com zoneamento. Né? Mas assim, só que criou-se, né, eu acho que alguns políticos, né, eles criam certos personagens. Né? E assim, eu falo porque eu encontro com pessoas, com políticos, em outros lugares, e, cara, parece outra pessoa. Assim, se você me encontrar em qualquer lugar, a gente já se encontrou em outros lugares, eu sou isso, cara. A gente já se encontrou em barzinho, eu sou isso o tempo todo. Dentro da Câmara, dentro de sessão, né? Gosto de dar risada, eu gosto de falar bobagem, né? Mas levo muito a sério, assim, dá a impressão, eu levo muito a sério a minha função de vereador. De presidente e de vereador, eu levo muito a sério, né? Mas criou-se uma figura do super-herói, né? E assim, a população se sente representada por isso, porque às vezes fala, pô, era o que eu queria falar. Só que o quanto isso surte de efeito, é o que você falou. Às vezes uma ligação, uma reunião, né? Se fala muito da saúde, quantas reuniões a gente teve com o pessoal de saúde, quando era época, estava o auge da pandemia, o pessoal reclamando no pronto-socorro, que a gente fez, ligou, falou, vamos marcar uma reunião, a gente quer ver como está o trabalho no pronto-socorro, pronto-socorro infantil também. Tem coisa, óbvio que tem coisa para melhorar, no Brasil inteiro tem coisa para melhorar. Mas assim, um personagem que vende bem, né? Infelizmente. Né? É um personagem que vende bem. O cara que grita, o cara que faz barulho, o cara que bate na mesa, o cara... E algumas pessoas, né, acreditam que o vereador tem que ser assim. E, cara, e não é. Né? De verdade, assim, eu queria que a população tivesse essa noção. Né? O vereador é o cara que, cara, ele olha, analisa o problema, sabe que não vai conseguir fazer com as próprias mãos, mas que leva a quem pode fazer, dialoga, qual que é a melhor... isso não dá, né? Mas como é que dá pra fazer? Uma vez eu aprendi uma frase que dizia, só tem o poder de dizer sim, de dizer não, aquele que tem o poder de dizer sim, quem tá com a caneta na mão. E vereador, é o que eu falei, assim, se não tiver articulação, eu falei pra você da ambulância, mas teve outras coisinhas que a gente trouxe como emenda pra Botucatu, que veio carimbada. E eu fico meio travado, pô, mas eu ia lá, com diálogo, Pardini, pô, tem como a gente usar esse dinheiro aqui? A gente tá precisando de castração, né? Tem como, o Canil tá sem um carro, dá pra gente comprar um carro pro Canil ao invés de usar articulação. Mas foi o que eu falei, criou-se um personagem e tipo numa esfera maior também se criou esse personagem, né? Eu não quero entrar em, daí não quero magoar e chatear ninguém, mas criou um personagem, do cara que fala o que pensa, fala o que quer, fala o que para quem quer, do jeito que quer, e tu não tá engraçadão, tá tudo certo, né? E quer ganhar pelo grito. Mas eu ainda sou a favor do diálogo. Teve momentos de embate, mas ainda sou a favor do diálogo, né? Foi o que você falou, tem um trânsito muito bacana com cada secretário, sou muito grato a cada um deles, a todos os secretários do Pardini, sempre muito solícitos, dentro da possibilidade de se resolver as coisas, né? Achar que pô, eu resolvo tudo que chega a mim, eu resolvo... Cara... A gente não consegue resolver nem 1/10 daquilo que chega pra gente. Mas a gente encaminha, né? Claro, a gente quer no próximo ano agora se aproximar um pouco mais da população, fazer um movimento nos bairros também. Mas, Cris, é um personagem, né? De vários políticos. Você vê em todas as esferas. Tem prefeito que é assim, tem muito candidato a deputado que, né? Tipo assim, que montou um personagem. Pô, esse personagem deu certo, porque eu tinha tantos votos, agora eu consegui tantos, e agora eu consegui mais isso. E isso é ruim, né? É ruim. Às vezes é bom levar um tombinho de vez em quando para falar, opa, peraí, não estou no caminho tão certo assim não, né? Porque o vereador, primeiro que o vereador nunca é maioria. O vereador, ele tem que entender que assim, tipo, eu fui eleito com 1.666 votos. Cara, dá quanto por cento da população votante? É muito pouco. Todo o resto não votou em mim. E não é porque não gosta de mim, mas porque preferia outro candidato. Hoje, quase que eu solto um palavrão aqui. Dane-se, né? Porque eu trabalho para todos, independente de ter votado em mim ou não. Tanto que assim, eu não tenho problema com direita ou esquerda, não tenho problema com ninguém. Eu vou receber todo mundo, independente, sim. Estou muito aberto a diálogo, etc. Tal. Mas, assim, só para finalizar a sua explanação e sua pergunta, assim, criou-se um personagem e infelizmente tem gente que gosta. Infelizmente mesmo, tá? É uma pena que a população entenda que isso é a forma de fazer política, né? Porque se fosse através do grito, né, enfim, era muito mais fácil resolver as coisas. Não, cara, né, é o diálogo, é a articulação, a política é a arte de governar, né, é uma arte, né, e a arte você faz com calma, com tranquilidade, né,
E assim, mas infelizmente grande parte não, parte da população ainda não entendeu isso, mas está aprendendo, né? Tá aprendendo. A gente percebe assim que a população, e eu quando eu converso com pessoas assim mais politizadas, sabe assim, daí você recebe um feedback bacana, você percebe, não, esse é o caminho certo, né? Mas esse personagem esses personagens, Cris, tem tudo para se perpetuar na política, tá? Tem tudo para se perpetuar na política. Cris e presidente Palinha, eu queria entrar num assunto agora, né, que teve muitos momentos de discussão, de debate, de avanços consideráveis aqui na nossa cidade, que é a própria causa animal. Hoje a Câmara Municipal de Botucatu conta com 2 representantes que já tinham uma atuação extremamente reconhecida aqui na cidade a favor da causa animal. Presidente, falta mais ainda em relação a esse tema, porque se a gente fizer um balanço, uma análise desse ano, nós temos uma delegacia agora à disposição desse tema, equipes atuantes, né, da parte da vigilância, da própria prefeitura, da própria polícia, combatendo realmente os maus tratos aos animais após as denúncias, tudo isso. E num contraponto, nós parece que regredimos de algumas formas. Teve polêmica em relação ao próprio canil, a essa questão da atuação dos próprios protetores. Como é que você avalia isso também? E se não está na hora desse tema ser tratado com um pouco mais de afinco por parte da prefeitura e quem sabe termos inclusive uma secretaria própria para a causa animal? Isso já foi assunto de conversa entre você e o prefeito Pardini, com os outros secretários, dentro da Câmara Municipal, um balanço, uma análise também desse tema que vem sendo recorrente dia a dia aqui na nossa cidade. Não, é um tema fundamental, né? Porque assim, inclusive é questão de saúde pública, né? A causa animal está muito ligada à saúde pública, tanto que ela está vinculada à pasta da saúde. A gente teve sim grandes avanços. Você citou o doutor Talamonte, ele fez questão de adesivá-la, ficou super bonito, recebendo as demandas que principalmente chegam através da vigilância. O Ney, né, a equipe do Ney está fazendo um trabalho incrível na cidade, junto com a veterinária Débora, né? Vocês acompanharam recentemente 2 apreensões enormes de animais aí, que, sem falar assim dos que não são notificados, tá? É porque era tudo cachorrinho de aço. Não, cara, é porque isso aí já vinha de muito tempo, né? Recorrente, né? Incidente, na verdade. Isso, incidente, né? Há tempos atrás eram mais de 100, retiraram, agora mais 70, depois mais 19. Tá correndo na justiça esse caso ainda, mas a gente precisa evoluir em algumas coisas assim. Mas a gente, uma coisa que eu aprendi no meu primeiro dia, na primeira semana, quando o Pardini me convidou para trabalhar lá atrás com a causa animal: é impossível juntar todo mundo, né? E não é só em Botucatu, tá? Eu não sei, assim, eu não consigo entender por quê, porque o objetivo é o mesmo, né? O intuito é o mesmo, mas se a gente for ver, assim, sabe, vão se criando dissidentes, dos dissidentes, vai se formando pequenos grupos, e daí os grupos que se odeiam se juntam para atacar. E hoje, que nem eu abstraio muita coisa, né? Tipo assim, tanto que Facebook é quase uma coisa que eu nem utilizo mais hoje. Desculpa, Zuckerberg. Mas assim, quase não uso porque, cara, as pessoas utilizam para destilar ódio. Tipo assim, a pessoa descarga tudo que ela tem, de tudo, da vida dela. Todas as frustrações, né? No Facebook. Então não sofro mais com isso, né? Mas assim, ó, que nem a Érica tem um trabalho gigantesco na cidade, que é a Liga do Bem, né? Um trabalho que salvou, sei lá, milhares de animais na cidade já, né? E a gente imaginava que ela entrando para vereadora, ela ia receber o apoio dos outros protetores, né? E não foi o que aconteceu. Né? Muitos viraram as costas para ela e mais que isso, né? Começaram a atacar ela, apedrejar ela, né? Uma pessoa que pode contribuir demais para a causa animal. Então, assim, o que a gente tem de evolução? A gente aprovou uma lei recentemente que está sendo regulamentada, porque ela é muito complexa, ela é mais simples do que a gente tinha, mas ela é complexa porque tem muitos detalhes. Né? A gente fez questão de esmiuçar e colocar cada ponto assim. Hoje a gente tem uma castração efetiva em Botucatu, só esse ano foram quase 4.000 castrações, só esse ano, de cachorro. Né? Hoje todo animal castrado é microchipado em Botucatu, o que é fundamental para identificar possíveis abandonos. A gente tem a delegacia que a gente citou, o Talamonte, a gente tem a equipe de maus tratos que você citou, que a gente citou, né? Que é a equipe que o Ney comanda. A gente fez algumas melhorias muito bacanas no Canil Municipal, né? Até convido as pessoas, quem quiser ir lá conhecer o trabalho do Canil Municipal, né? Houve algumas falhas, houve alguns deslizes, né? Que já foram corrigidos,
né? E agora a gente precisa olhar para frente. Já conversei com o Pardini lá atrás, tanto é que assim, quando ele me convidou para trabalhar, ventilou-se a possibilidade de uma secretaria, etc, talvez uma diretoria. Hoje o que a gente tem está vinculado, mais vinculado a essa equipe do Ney realmente, que é a equipe de maus-tratos, que meio que abraça tudo que a gente precisa. Mas eu vislumbro com bons olhos a criação de uma secretaria, né? De repente analisar assim, porque é uma pauta que não tem mais volta. Hoje, cara, quem tem animal em casa sabe, o animal é membro da família, né? E a gente acompanhar denúncias aí, que a gente constantemente chegam para vocês, inclusive, aquele caso, né, eu tô com aquele caso lá também da Rua Independência, né? Só que lá é um caso meio complicado, o Ney também já tá... Um deles foi adotado, mas o outro eu fui lá fazer uma matéria, fiz uma visita, né? A mulher colocaram, né, o cachorro jogaram dentro do quintal dela, ela já tinha 3 e às vezes a pessoa não tem condição, aquela situação toda, casa pequena, várias situações que às vezes a pessoa não tem. Aí fizemos uma campanha, uma pessoa adotou um deles e um tá lá ainda. Mas a gente tentou uma saída, né? Que não é você realmente desfazer do animal por desfazer. Abrir o portão, né? Então é assim, tem gente que chega, joga o animal dentro da casa de alguém e acha que resolveu o problema do mundo, né? Essa que é a questão. Por isso que assim, a importância da castração, né, Cris? Que a gente tem feito em Botucatu, a gente deu uma pausa agora por conta dos probleminhas que a gente teve, mas retomamos agora, a gente vai ter mais uma rodada de castração agora no final do ano ainda, antes do Natal, para a gente dar uma segurada, porque no final do ano a gente sabe que é um boom de... Então assim, a castração foi uma puta evolução, é uma coisa que o Pardini gosta de frisar bastante, foi uma baita evolução. Se a gente pegar de anos anteriores e ver o crescimento, né, e ainda mais com a microchipagem, né, muito bacana. Então assim, a gente tem assim, se eu pudesse fazer um pedido para o Papai Noel relacionado à causa animal, eu pediria para que houvesse mais união na causa animal entre os protetores. Só que eu sei que é mais fácil eu pedir para o Papai Noel fazer eu ganhar na Mega Sena, porque é difícil de verdade, cara, parece brincadeira, mas assim, tipo, é algo... É um sentimento, assim, entre eles, cara, que de verdade, assim, que eu só vinha a conhecer quando comecei a trabalhar com isso, porque para mim não existia isso, né? Mas existe. Mas cada um na sua esfera, se continuar fazendo o seu trabalho, vai ser como uma linha de produção, né? Eu faço isso, você faz aquilo, mas seria bacana essa união. Mas crescemos bastante, mas assim, eu acho que o meu foco para 2023, né? Deixando de ser presidente como vereador, é ficar muito na causa animal e também nas causas sociais, que a menina dos meus olhos realmente são as causas sociais. Então, as ONGs, as entidades, quero trabalhar bem próximo com eles. Mas temos muito a evoluir, mas assim, já evoluímos bastante. E o Canil tá um caminho bacana também, uma reforma bacana foi feita lá. Mas tem muita coisa boa para acontecer ainda. Eu vejo com bons olhos, viu, Cris, essa questão de uma secretaria, um departamento exclusivo, porque mostra realmente o empenho e a força que você tem por uma causa. E as pessoas vão entender, né, presidente? Não é desmerecer, mas tudo aquilo que é o puxadinho, né, você acaba não tendo aquela força e aquela sensação do protagonismo que se espera para um assunto tão relevante. Porque no dia a dia poucas pessoas dão uma importância, só vão dar na hora que aparece na porta da tua casa, na hora que tem algum problema, algum acidente, algum incidente com isso, aí voltam-se todas as atenções para um tema que deveria ser recorrente. Né? Então, assim, eu sei que tem uma questão também, inclusive, de orçamento. Mas dá para fazer. Dá para fazer. Vocês, melhor do que nós, né, tem totais condições de realmente apontar, porque passa por vocês realmente na Câmara a questão do orçamento, tudo aquilo que é aprovado. Então, é possível realmente de colocar e falar, o que é possível, o que não dá, sentar e conversar quais são as pessoas que devem fazer parte também, principalmente dessa discussão. Porque como o presidente Palhinha falou, é impressionante como parece que a guerra de egos e as vaidades vão atrapalhando a união dessas forças. Quando a gente acha que todas as pessoas vão se unir pela mesma causa, é na hora que se apresenta um projeto que fala, não, mas não fui eu, então tomara que dê errado. Né? Porque é fulano, porque é ciclano, porque eu já fazia isso lá atrás. Tudo bem, mas por que não aperfeiçoar? Por que não melhorar e colocar realmente em pauta um assunto que vem sendo tão bem tratado e tão bem cuidado como nunca foi, presidente. Como nunca foi. Nunca foi esse tema tão colocado, inclusive recentemente, lembrando que esse programa está sendo gravado para a gente exibir no final do ano, no último Prefeitura Mais Perto de Você nesse encontro, em todos eles que acontecem, existe o pessoal da vigilância exatamente para fazer esse cadastro, né, presidente, das castrações. Cadastro, vacinação e microchipagem.
os animais que passam por esse projeto, eles vão lá para vacinar, para microchipar e já sai lá com o agendamento com todos os dados para futura castração. Então, né, unindo a importância que a gente está dando, porque assim, a prefeitura nos bairros. Então, se trata de diversos temas. E um dos temas que se deu a importância é realmente para a causa animal. Porque o Pardini, assim, ele fala, eu não tenho bicho, né? Mas assim, só que eu quero ajudar. Né? O Pardini, desde o começo, sempre se mostrou muito pronto a ajudar, sempre assim, sempre que ele tem alguma dúvida, assim, eu fico feliz por isso. Ele me liga e fala, Paulinho, o que você acha disso aqui e tal? Eu falei, vamos fazer. E vamos correr atrás, assim, tipo, foi o que eu falei, eu quero ter bastante tempo esse 2003 para correr atrás de muita coisa boa para Botucatu, não só na causa animal, né? Mas também na causa animal. Eu tenho alguns parceiros aí fora, né? O deputado que foi eleito, o deputado Bruno Lima foi eleito, é da causa animal. Foi bem votado em Botucatu, inclusive. Perdemos o Ricardo Izar, que era um puta de um parceiraço, mas eu acredito ainda que o Ricardo tem espaço aí, de repente, no governo do estado. Então, de repente, pode ser que seja um baita de um parceiro, entre outros, né? A gente tem que correr atrás, fazer novas alianças aí para tentar trazer coisas para Botucatu, porque a gente sabe realmente que tirar o dinheiro, por exemplo, do pronto-socorro infantil, né, para o canil municipal, cara, eu vou discordar. Claro. Eu vou discordar. Para gerir o canil, a gente vai precisar de tanto. Pô, mas a gente não gasta isso nem com pronto-socorro infantil. Não, então não. Mantém como tá, a gente vai. Vamos acertar assim. Mas é o que você falou, não dá para ser puxadinho. Tem que ser algo efetivo e oficial. Tanto é que, assim, essa departamento de bem-estar animal, ele oficialmente agora ele existe. Ele oficialmente existe, né? Então, assim, já é um avanço. Mas a gente pode avançar mais, né? Uma diretoria, de repente, da causa animal, de bem-estar animal, ou futuramente uma secretaria realmente, com verba própria, com equipamento próprio, com veículo próprio, para poder trabalhar e poder fazer um trabalho melhor. Mas estamos caminhando. Confiante. Bastante, muito, de verdade mesmo. Acho que Botucatu tem tudo para ser exemplo. E eu sei porque muita gente liga para mim, né? Pô, aqui em tal lugar eu não consigo fazer tal coisa. Não, mas dá para fazer, faz assim, tal. Participamos recentemente de um evento lá em São Paulo, da União dos Vereadores do Brasil. Fomos a Érica e eu para lá. Foi muito bacana a gente falar do nosso trabalho lá. O pessoal falou, pô, que bacana, que legal, isso acontece, né? Mas dá para melhorar. Mas se a gente conseguisse, sabe, abrandar o nosso coração um pouquinho e falar, cara, pô, quem vai ganhar com isso são os animais, funcionaria bem melhor. Mas, enfim, enquanto isso não acontece, a gente vai, cada um fazendo sua parte, né? É que assim, né? Que aquela história, cachorro que tem muito dono acaba morrendo de fome, né, cara? Se a gente se juntasse todo mundo, seria tão mais fácil. É a maior dificuldade. De verdade, a maior dificuldade é essa divisão, essa cisão que existe, que eu não consigo entender o motivo de verdade. Eu sou odiado por alguns, sem nunca ter feito nada, pelo simples fato de ter me aproximado de outros, entendeu? Mas faz parte, né? A gente tá aqui para isso, mas eu, graças a Deus, não tenho inimigos, não odeio ninguém, não desejo mal a ninguém. Se sentar e quiser conversar, eu vou estar pronto a ajudar, seja quem for, né? Porque esse sou eu, né? Fui criado assim e não vou mudar minha essência por conta do ódio de outras pessoas. O ódio das pessoas contra mim dizem mais sobre elas do que a mim, né? Então, tamo em paz. Estamos caminhando aqui para o encerramento desse nosso bate-papo com o presidente Palinha, da Câmara Municipal de Botucatu, que está nessa questão derradeira, né, nos últimos dias como presidente, e segue seu mandato por mais 2 anos. Cristiano Alves, por favor, no encerramento aqui, o seu questionamento, sua pergunta para o presidente Palinha. Primeiro, eu acho que agradecer, né, esse bate-papo, porque foi um resumo bastante do ano, né, um resumo do ano. O trabalho foi intenso da Câmara Municipal e certamente acredito que daqui para frente agora outros voos vão sendo lançados aí, vários objetivos pela frente, né, Palinha? Acredito que são muitos assuntos, acredito que vocês vão focar, né? Cada um está pensando em alguns itens que são importantes, que às vezes não conseguimos avançar, ou algo que já avançamos, mas que a gente precisa ainda aumentar a atuação, mas eu acho que é isso, acho que a Câmara está pensando já no ano que vem. Cada vereador tem o seu objetivo, mas também tem o trabalho conjunto. Não tem como fazer o trabalho sozinho na Câmara, porque é um conjunto de vereadores, onde você propor um projeto que ninguém vai aprovar. Exato. Então é um conjunto, mas primeiro, logicamente, agradecer aí o Palinha. E assim que tiver sempre algum projeto bacana, né, Kleber? A gente vai estar à disposição aqui para trazer e informar, sempre, né, com o trabalho que a gente tem que fazer de imprensa, que é importante, né, Kleber? Exatamente, agradecer mais uma vez, né, o presidente Palinha sempre que nos atendeu muito bem, toda a solicitação, toda a demanda,
todo o convite também para entrevista, né? A segunda vez que ele está aqui, que a gente tem a alegria de poder bater o papo, mas todas as vezes que nós nos encontramos, né, em eventos para a cidade, em algumas ocasiões, sempre muito solícito e aberto ao diálogo. Então, desde já, Palinho, os nossos agradecimentos aqui do Estação Notícia, do 14 News, sempre pela postura muito educada, muito correta com a nossa equipe, e a gente sempre colocando os nossos microfones à disposição, viu, presidente? Agora que segue nessa toada mais 2 anos como vereador, muitos projetos pela frente, certamente. As articulações, as interlocuções, os projetos, os desafios continuem, e a gente está sempre à disposição para enaltecer sempre o trabalho da Câmara Municipal. Mais uma vez, obrigado, e os microfones para suas considerações e deixar um recado para toda a população de Botucatu nesse finzinho de ano também. Primeiro, quero mais uma vez agradecer, Cris, Kleber. O Wilson, eu conheci ele desde molequinho. O irmão dele dava um trabalho, tinha o Lee que fazia, agitava nas baladas. Aí curtição. Curtição. Quantas fotos eu saí daquele curtição. Então quero agradecer, né, a oportunidade. Para mim é um prazer muito grande, né, assim, tem uma das coisas muito bacanas assim para mim realmente nesses 2 anos foi essa proximidade com a imprensa de Botucatu, sempre muito respeitosos comigo, né, e eu faço questão de frisar isso, né, porque o que é verdade tem que ser dito. Nunca tive nenhum problema, e não é porque foram bonzinhos comigo, já fui apertado algumas vezes, assim, mas sempre com muito respeito. E quero agradecer o respeito que vocês tiveram comigo hoje também. E para a população de Botucatu, quero desejar um Feliz Natal, né? Um ano novo de muita paz. A gente vai precisar. Não permita, até umas 4, 5 sessões atrás, até escrevi uma carta e li na Câmara, né? Para a gente retomar, né? Aquilo que se perdeu, sabe? Os almoços em família, aqueles bate-papo com os amigos, né, a gente poder entrar na rede social sem guerra, sem essa coisa tóxica, e eu tenho esperança que é possível, né? Eu até encerro a carta falando assim, né, que a gente pode até não gostar do piloto, e é natural, né? Teve gente que não gostava do piloto anterior, tem gente que não gosta do piloto que vai conduzir agora o nosso país, né? Mas a gente tá dentro do mesmo avião, e se a gente torcer pro avião cair, cara, é igual torcer por cometer suicídio, né? Então, assim, de verdade, cara, que a política não destrua sua casa, que a política não destrua as amizades que você fez. Eu tive amigos que se afastaram de mim por conta de política, né? E eu fico muito triste com isso, porque, pra mim, de verdade, eu tenho os meus posicionamentos, mas respeito muito de todo mundo, né? Nunca minimizei, nunca zombei, né? Do posicionamento de ninguém. Então é isso, um Feliz Natal a todos, um 2023 de muita paz e muita luz e muita conquista, e que Deus possa nos abençoar sempre, e possa me guiar para ser, para vocês de Botucatu, né, o melhor vereador que eu possa ser, né, com princípios e com os objetivos aí de melhorar a cidade de Botucatu, junto, né, como o Cris falou, junto com outros vereadores, e assim, com o apoio da minha família, que sempre me apoia demais. Meu pai e minha mãe são meu porto seguro. E é isso, que vem 2023 com muitas conquistas para todos, para vocês também, muito sucesso, mais sucesso do que vocês têm. Parabenizar, até voltar atrás pelo que vocês fizeram durante a eleição, né? O dia da eleição foi incrível o trabalho que vocês fizeram, né? E, enfim, parabéns por todo o trabalho de vocês. E é isso. Valeu, Botucatu. Amo muito Botucatu. Sou botucudo aí. E falo de Botucatu em todo lugar que eu vou. Eu falo de Botucatu. Então é isso. Desejo a todos um feliz ano novo. Paz e bem a todos. Essa foi mais uma edição especial de final de ano do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. Edição de hoje, recebendo o presidente da Câmara Municipal de Botucatu, o vereador Palinha. E você continua ligadinho aqui nas redes sociais, no site do 14 News, para ficar sempre muito bem informado. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta amanhã com muito mais informação. Tchau, tchau. Esteticar, seu carro merece ficar como novo. 22 anos atendendo Botucatu e região com uma equipe especializada e garantindo sempre o melhor serviço. Lavagens especiais, polimento e cristalização, higienização, hidratação e proteção dos bancos de couro,
funilaria, pintura e martelinho de ouro, que desamassa sem danificar a pintura. Esteticar, o seu centro estético automotivo. Rua João Gotardi, 441, atrás do Campo do Inca. Telefone 3815-3497. Esteticar. Fogasa Botucatu, uma ótima opção para você terminar muito bem o seu dia. De quarta a domingo, servindo os melhores lanches, pastéis e aquela porção especial de dar água na boca. Experimente também nossa deliciosa Fogasa. São vários sabores à sua escolha. Venha conhecer. Estamos em frente à rotatória da rodovia Gastão da Alfarra. Ou, se preferir, peça pelo delivery 98-803-5218. Fogasa Botucatu. Que tal saborear uma comida deliciosa em um ambiente super agradável? Venha para o Senhor Brasil Restaurante, a casa do peixe frito. Pratos executivos, tábuas e porções. Temos também marmitex com várias opções. Senhor Brasil Restaurante, Rua José Barbosa de Barros, 1529, no Jardim Paraíso. Disque entrega 99808-2617. Zucultura Produtora Cultural. A Zucultura atua na realização de eventos teatrais, musicais e produção artística. Oferece apoio para grupos artísticos de toda a região da Cuesta Paulista. Siga a Zucultura no Instagram e confira grandes atrações. Zucultura Produtora Cultural. Termina agora. Estação Notícia. De segunda a sexta, pontualmente às 4h20 da tarde. Estação Notícia. Oferecimento Boulevard Cidade, um lugar completo para você se divertir. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Shopping Boulevard Cidade. Fácil acesso e localização privilegiada. No coração de Botucatu. Um centro comercial com estacionamento coberto e gratuito. Praça de alimentação e espaço kids. Shopping Boulevard Cidade. Ampla e moderna academia. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Um lugar completo para você se divertir.